Os pastores que estão aí na internet a favor da depressão, publicando suicídio de pastores e de crentes, né, estão errados. Como eu acabei de ler, se o crente cair em depressão até o suicídio, nós acabamos de cantar mentiras aqui. O que nós cantamos é: meu divino protetor, quero em ti me refugiar, né? Além disso, meus irmãos, o que seria de Davi? Existiu alguém mais pressionado do que Davi, né? Mas Davi recorria para Deus nas horas das pressões, né? Eu não achei aqui no Salmo, mas tem um Salmo que diz, e nós cantamos, né? Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor levantou sua mão a meu favor e me deu a vitória, né? Então, se Deus salvou a nossa alma com o grande sacrifício do seu amado Filho unigênito, né? E o seu Filho unigênito, depois de morto, ressuscitou e subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus e tornou-se o nosso sumo sacerdote, exatamente com a missão de cuidar do seu povo, cuidar da sua igreja. Imagine Jesus sentado no trono, vendo tudo o que está acontecendo com seus filhos, depressão até o suicídio, e não faz nada. Não existe isso, irmãos, né? A gente não pode negar que o crente pode chegar a um ponto de cair em depressão, mas e por permissão e disciplina de Deus, ele pode chegar até o fundo do poço. Mas de lá, diz o Salmo 37, o Salmo 37 aqui, ó, eu vou até antecipar, porque eu vou ler essa passagem um pouco no final. Salmo 37, versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair lá no fundo do poço, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aí depois nós vamos ler mais para frente, que Davi dizendo, aqui esse salmo que é de Davi: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, aqui a experiência de Davi é, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu que Deus não desampara o justo. Deus só desamparou um único justo. Sabe quem foi? Jesus, quando ele gritou lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, temporariamente, mesmo assim foi temporariamente que ele desamparou seu filho, porque ele tinha que pagar por nossos pecados, pelo pecado dos eleitos, né? Pelo pecado dos escritos no livro da vida, né? Nem os escritos no livro da vida perecerão, todos os eleitos alcançarão a misericórdia salvadora do nosso Senhor. Então cabia uma pregação sobre depressão. Aí eu estava pensando, por onde eu devo começar essa pregação, né? Talvez eu deveria começar essas pregações, essas exortações sobre depressão, falando do conceito de depressão, mas talvez, pelo menos por hora, não seja necessário, porque a maioria daqui sabe o que é depressão, não é? Eu vou mostrar um quadrinho aqui que vai mostrar mais ou menos o que é
depressão, né? Mas depressão pode ser resumida em uma profunda tristeza, né? Uma tristeza que vai o pastor Jay Adams, que nos anos 80 era conhecido como o maior especialista em aconselhamento pastoral. Ele descreve nos seus livros, né, um livro chamado Conselheiro Capaz e outro chamado Manual do Conselheiro Capaz, né? Ele mostra a depressão como uma espiral, no qual a depressão vai tendo estágio, passando de tristeza após tristeza até chegar ao fundo do poço de tristeza, né? Mas de lá, a palavra de Deus nos promete que Ele, mesmo quando Ele permite um filho de Deus, um crente, um salvo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegar a esse ponto, a mão do nosso Deus não somente é poderosa, mas é cumprida para ir lá no fundo do poço, né, e arrancar de lá aquele filho dele, né? Nem que seja para matá-lo e levá-lo para o céu, porque há pecado para a morte. Então, crentes verdadeiros que insistem no pecado, chega um ponto que ele morre, que Deus leva ele, que Deus o leva prematuramente, né? Mas é Deus permitindo, chamando, e não a pessoa tirando a própria vida. É definitivamente pecado tirar a própria vida. E que isso fica uma das coisas que eu quero deixar muito bem claro. O apóstolo João disse: nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo, certo? E quanto mais o assassino de si mesmo. E nenhum crente, estou aqui para dizer que nenhum crente em Jesus Cristo, salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo, comete suicídio, porque Deus é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar. Ó Pai, abençoe essa pregação, esses estudos sobre depressão. Eu sei que o mundo não concorda, não vai concordar comigo. Os pastores influenciados pelo mundo, o mundo da psicologia, não vai concordar comigo de jeito nenhum. Aqueles crentes que são viciados em psicólogos também não vão concordar comigo. E médicos muito provavelmente não vai concordar comigo, mas eu não estou interessado em quem vai concordar ou discordar de mim. Meu dever é pastorear a igreja do Deus vivo, esse grupo de irmãos que me foi dado como responsabilidade, e o meu dever é ensinar a verdade para eles, é orientá-los, é apoiá-los, é exortá-los e firmá-los na palavra de Deus, para que as suas vidas, Senhor, seja para tão somente do nascer até o morrer, para a glória e honra de nosso Deus. Amém. Então, meus irmãos, o tema, eu vou falar de vários temas. O tema 1 foi exatamente, eu pensei, por onde eu vou começar? Não vou começar pelo conceito, pela definição, pelo menos por hora eu não penso fazer isso agora, talvez farei nos próximos estudos, né, acerca da depressão. Eu quero começar com uma exortação maravilhosa. Eu sei que vocês já estão familiarizados com o Salmo 23, mas é aqui que eu quero começar a minha tarefa de exortá-los acerca da vitória que Deus nos dá contra a depressão. E o Salmo 23 todos sabem até de cor, né? É preciso que vocês aprendam esses salmos de cor, mas mais importante do que saber de cor é entender o que significa o Salmo 23. E ainda mais importante do que saber o significado do Salmo 23 é confiar nas promessas do Salmo 23, mas confiar mesmo, né? Porque muitos crentes dizem confiar, mas na hora que você precisa confiar, não confia. Isso é verdade, até
Vocês conhecem aquela história do pastor que foi para a Inglaterra, aí voltou, não deu certo o seu trabalho missionário lá, aí voltou, chegou lá no navio, o navio começou a afundar, e ele entrou em desespero, mesmo sendo um pregador, um teólogo, bem preparado, mas ele na hora H não confiou que ele era salvo, e que o navio dele podia afundar, porque ele acordaria lá no céu, até que ele ouviu uma música, e não sabia de onde vinha a música. Ele andou de compartimento por compartimento do navio, até encontrar um grupo de crentes cantando alegremente. Aí ele deu uma bronca naquele grupo, dizendo: "Ei, pessoal, por que vocês estão alegres assim, se daqui a pouco nós vamos estar no fundo do mar?" Aí responderam: "É exatamente por isso, porque quando chegarmos no fundo do mar, a nossa alma as nossas almas vão se encontrar com Jesus. Nós estamos aqui cantando, louvando o Senhor, porque nós estamos ansiosos, estamos antecipando essa alegria, não vemos a hora de vermos o Senhor Jesus." Por acaso o crente tem que ter medo de morrer? Vocês se lembram que vocês oravam agradecendo a Deus porque eu não morri? Então, aí um dia eu disse para vocês, sugeri para vocês deixarem de orar por agradecer a Deus porque eu não morri, mas orar por agradecer a Deus porque Deus tem um plano na minha vida, e ainda tinha algo para eu fazer em prol do seu evangelho, em prol do seu reino, para abençoar vocês. Lembra? Então nós não tem, deixa o nosso navio afundar, irmão. Se nosso navio afundar, nós vamos para o céu, né? Um crente verdadeiro não pode ter medo de morrer. Isso não significa pedir a morte. Terminante. Outro pecado é pedir a morte a Deus. Pedir a morte é o mesmo que suicídio, certo? E você está em pecado, né? Porque se você está pedindo a morte, é porque você não está suportando as provações. Se você não está suportando as provações, é porque você está sem Deus na sua vida. Você está longe de Deus, está sem comunhão com Deus, você não tem fé nas promessas de Deus. E tantas são as promessas de vitória do crente sobre as provações, né? Tiago diz: "Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações." Ele mesmo diz: "Olha, aquele que vencer as provações vão receber a coroa da vida." Provações são oportunidades, meus amados. Provações são oportunidades para crescer na fé. Provações são oportunidades para testemunhar. Provações é mais do que isso, é oportunidade para ganhar galardões. Então por que ter medo do sofrimento? O sofrimento faz parte deste mundo. Jesus disse: no mundo tereis muitas aflições. Jesus não nos enganou. Ele disse: no mundo tereis muitas aflições, mas não temais, eu venci o mundo. Então deixa vir as provações. Quando Jó foi atribulado, ele disse: eu sei que isso veio de Deus, e muitas coisas ainda virão sobre mim. É isso. Eu passei por uma provação logo em 2009, 2013 veio outra provação, e eu não sei quantas provações virão ainda, né? O importante é que, como diz o Salmo 34, muitas são as aflições dos justos. Salmo 34, 19, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Isso aqui é importante. Então, um antídoto contra a depressão. Existe um antídoto contra a depressão? Vários antídotos. A palavra de Deus nos fala de vários antídotos. Qual é a diferença entre antídoto e remédio? O remédio, como o próprio nome diz, remedia, cura os sintomas, mas daqui a uns dias a doença volta. Isso aí a indústria farmacêutica não informa, né? E nem os médicos mal intencionados informam, né? Mas antídoto, meus irmãos, antídoto, ele erradica a enfermidade, ele cura a enfermidade, para nunca mais voltar, né? Então, existe na Bíblia antídotos contra a depressão, e hoje nós vamos falar de está no Salmo 23, que diz assim: o Senhor
é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Graças a Deus, né? Temos um salmo como esse. Então, essa frase aqui, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vou lhe dizer uma coisa para a sua edificação. Não olhe esse salmo, essa promessa, como uma promessa de coisas materiais. Há muitos lendo e entendendo errado, buscando nesse salmo coisas materiais. Aqui não está falando nada me faltará de prosperidade, de riquezas, né? De feijão, de arroz, né? Não é por aí, não. Não entenda. Pelo contrário, aliás, tudo que envolve as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus sobre nós, são bênçãos espirituais. Não é assim que está escrito em Efésios 1, versículo 3, onde nós lemos que Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual? Essa toda sorte de bênção espiritual inclui sim as 3 refeições diárias, né? Inclui tudo. Então é assim: salvação, santificação, alegria, paz, alimentação e tudo o que nós precisarmos para glorificar, para termos força, para termos saúde, termos alegria e vontade de glorificar o nosso Deus. Tudo é bênção espiritual. Se você trabalha, isso é bênção espiritual. Se você pratica algum lazer, um exercício físico, bênção espiritual. Se você viaja, bênção espiritual. Se você viaja de ônibus, bênção espiritual. Se você viaja de avião, bênção espiritual. Se você viaja de jumento, bênção espiritual. Entende? Tudo é bênção. Não está escrito isso? Toda boa dádiva e todo dom perfeito, dizia Tiago, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação nem sombra de mudança. Então, por favor, não olhe essa passagem de Salmo 23 como apenas se referindo a coisas materiais. Busque a Deus, confia no Senhor e Ele cuidará de nós, porque Ele é fiel em todas as suas promessas. Portanto, a mensagem desta noite é: o antídoto contra a depressão, segundo esse salmo, é ser salvo. Grava isso. O antídoto contra a depressão, o maior antídoto, tem outros antídotos, mas o maior antídoto da palavra de Deus contra a depressão é ser salvo. Ou seja, porque se você for salvo, você tem Jesus como Senhor. Ter Jesus como Senhor é ser salvo. O não salvo não tem Jesus como Senhor. O apóstolo Paulo deixa muito bem claro isso na segunda epístola, onde ele diz que ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. E nós dizemos Senhor Jesus pelo Espírito Santo porque somos salvos e o Espírito Santo habita em todos os salvos. Portanto, o antídoto para a depressão não é remédio, não, né? É a Bíblia. São as promessas da palavra de Deus, tá certo? Então, se você é salvo, você já está
99% vitorioso contra a depressão. Então está aqui o quadrinho que eu disse que ia mostrar para vocês. O que é depressão? Perda de interesse e prazer por atividades que antes eram prazerosas. Dificuldade para pensar ou concentrar-se, ou dificuldade de decisão, indecisão. Tristeza persistente na maioria dos dias. O que mais? Agitação, inquietação ou lentidão. Depende da pessoa. Uns ficam agitados, inquietos, outros ficam parados, morto. Uns querem fazer tudo, trabalhar, e trabalhar demais. Outras donas de casa, estou dizendo dona de casa porque o próprio Diário nos diz que as pessoas mais suscetíveis à depressão é o pastor e a dona de casa, né? Ele explica, porque os dois senhor do seu horário, a dona de casa não tem chefe, né? Ela que controla o horário dela, né? Então se ela está triste, ela pode deixar a cesta de roupa subir, encher demais. Se ela está triste, a pia fica, as roupas ficam sem lavar, né? E vai deixando os afazeres. Pastor, segundo ele, o pastor também pode deixar os afazeres ficar depressivo, né? Mas depressão, todos nós somos suscetíveis à depressão, né? Então, pensamentos de autolesão ou suicídio, isso aqui pode até passar a tentação na mente do crente, né? Não quero mais viver, pode até passar esses pensamentos maus, né? Porque o nosso inimigo é Satanás. A depressão enfraquece, desestabiliza. É como a gripe apodera de nós quando nós estamos com a resistência baixa, não é? Alguém com a resistência baixa, a gripe vem e toma conta. Não somente a gripe, mas outras doenças. Assim é a depressão. A depressão tira a resistência da nossa alma, cega a nossa visão de Deus, faz a gente esquecer da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, das promessas de Deus, do poder de Deus, né? Então pode chegar a esse ponto. Mas não significa que você foi desamparado e Deus vai permitir você se suicidar, né? Outra coisa é sentimento de inutilidade, culpa e desesperança. Aliás, essa profunda tristeza do depressivo especialmente pelo desespero. Ele perde uma das primeiras coisas que uma pessoa em depressão perde é a esperança, né? É tanto que os conselheiros bíblicos são instruídos a ressuscitar a esperança na pessoa, no crente que perdeu a esperança. Não dá conselho nenhum, não dá tarefa nenhuma, não falar de mandamento nenhum, porque quem perdeu a esperança não tem condições de obedecer nada, né? A primeira tarefa do conselheiro, se você for ajudar alguém com depressão, é falar das promessas de Deus, ressuscitar nela a esperança, né? Depois que você perceber que ele está melhor, a esperança já está restabelecida, aí você começa a dar tarefas, né? E aconselhar a fazer isso, aquilo, dar uns mandamentos para ela memorizar, textos bíblicos, versículos bíblicos para memorizar. É importante que quando você dá uma tarefa para a pessoa, você acompanhe e espere um feedback, pergunte para ela se fez, né? Etc. Se não fez, tenha compaixão, né? O pessoal do aconselhamento diz: se não fez a tarefa, perde a vaga para o outro, né? Isso
numa clínica de aconselhamento pastoral em que tem muitos pacientes, muitas pessoas na fila esperando. Então, você já disse para o paciente, você tem que fazer a tarefa de casa. Se voltar aqui sem a tarefa, você vai para o fim da fila, né? Entra outro. Mas aí tem um equilíbrio da compaixão, né? Do amor cristão, tá bom? Alterações no apetite, né? Perde o apetite, insônia, em alguns, insônia, em outros, sonolência, dependendo da pessoa. Ele fica com insônia e dependendo da pessoa, ele fica sonolento, só quer dormir. Certo? Então, se o antídoto para a depressão é a salvação, porque ser salvo é ter Jesus como Senhor, e você pode confiar mesmo de todo o coração e dizer: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí a próxima coisa que você vai perguntar para o Salmo para o Salmo 23 é: o que não me faltará? Então, primeiro ponto dessa pregação: não me faltará repouso, descanso e refrigério. Meus irmãos, isso é garantido para os salvos. Se você tem Jesus como Senhor, não lhe faltará repouso. O Senhor sempre vai prover repouso para você. Não lhe faltará descanso. Você estará sempre descansado. Lembra que eu falei domingo passado da serenidade dos pastores? Que os crentes devem observar e seguir o exemplo dos pastores que praticam, têm serenidade ao lidar com as suas ovelhas. É isso. Não lhe faltará refrigério. A sua alma não ficará ressequida como se estivesse num deserto constante. Tem pessoas que parece que vivem num deserto constante. Sua vida é um deserto, uma gota de água. Não, o Senhor sempre vai prover água para refrigerar a nossa alma, né? É o que está prometido. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Essa é a grande promessa. Por isso que é o antídoto para a depressão, ser salvo, porque o Senhor é o meu pastor. Ele vai providenciar repouso nas pastagens verdejantes. O pastor sempre leva as suas ovelhas para onde tem grama verde, e lá as ovelhas pastam à vontade, comem até encher a barriga, e depois ainda o pastor é tão bom que elas deitam, né? Quando a gente come bastante, a gente não fica com vontade de dormir. É isso. Aí elas descansam naquelas pastagens. Adianta o pastor levar as ovelhas para pastar onde não tem capim para elas comerem, né? Alguém descansa com fome, né? Então o nosso pastor não é diferente. O nosso Senhor Jesus Cristo sempre está suprindo as nossas necessidades para nós descansarmos à vontade. Então, por que ceder à depressão? Por que se suicidar? Se Jesus é o meu pastor. E mais aqui, ele leva-me. E interessante que o verbo está na primeira pessoa aqui sempre, porque é individual. Jesus trata individualmente com cada um de vocês que é salvo. Leva-me para junto das águas de descanso. Quem tem a tradução corrigida fala para as águas tranquilas. Os estudiosos de hebraico dizem que essa palavra, as águas tranquilas, é melhor, segundo os estudiosos de hebraico. Eu não estudei hebraico bíblico a esse ponto de traduzir. Dizem que o verbo ali é: leva-me para as águas tranquilizadas. Segundo um comentarista, ele disse que esse verbo é importante, as águas tranquilizadas, porque as ovelhas são levadas pelo pastor para pastar nas montanhas. E você não imagina montanhas com águas tranquilas, certo? Montanhas, as águas são todas de queda d'água.
As águas da montanha são todas agitadas, aquelas águas correndo da montanha, com aquela velocidade, e as ovelhas assustam com aquelas águas. As ovelhas não entram naquelas águas agitadas pela correnteza da queda d'água. Então o bom pastor vai lá, cava uma espécie de um dique, né? Faz uma poça d'água, aí a água vem caindo da montanha e vai represando naquela água. Aí a água foi tranquilizada pelo pastor, porque o verbo aí tranquilizado é um verbo na voz passiva. A água foi tranquilizada por alguém, ou seja, o pastor. Então, nas nossas lutas, irmãos, desta vida, o nosso pastor está sempre tranquilizando. Amém? Está sempre tranquilizando a nossa vida. A gente passa por lutas, mas o Senhor vai lá e faz um dique e tranquiliza a nossa vida, e refrigera, e traz água para refrigerar a nossa alma. Tanta coisa para falar sobre esse salmo, e eu já venci o tempo. Vamos parar aqui? Eu vou fazer não tem pressa, eu vou fazer essa pregação de 2 vezes, tá bom? Mas pense nisso, né? O que o meu pastor não deixará faltar em minha vida? Não deixará faltar repouso, nem descanso e nem refrigério. Portanto, ser salvo, ter Jesus como pastor, é um antídoto contra a depressão. Você pode vencer até a depressão, né? E se você cair na depressão, o seu pastor está lá ainda para prover repouso, descanso e refrigério para a sua alma. Amém? Confie nisso, para a glória de Deus e para você testemunhar a graça, o amor, a bondade de nosso Deus para com seus amigos, parentes e conhecidos. Amém? Vamos orar. Te damos graças a Deus pelo Salmo 23. Nós ficamos na primeira parte, mas se o Senhor nos abençoar, domingo que vem, nós voltaremos com as outras 2 partes que eu preparei para exortar os meus irmãos a confiarem em Deus, nas suas promessas, no seu poder, na sua graça, no seu amor, na sua bondade, no seu carinho de pastor, para refrigerar nossa alma, providenciar descanso, providenciar águas tranquilas, porque o mundo é agitado, mas nossa alma será sempre tranquilizada pelo nosso pastor. Louvado seja o teu nome para sempre. Amém. Deus abençoe as nossas almas com refrigério, descanso e com o repouso do nosso Deus.